Fala galera, bom dia. Agora sim vamos começar aí o pré-mercado. Vou fazer o pré-mercado aí do índice, depois eu vou fazer o pré-mercado do dólar. E assim que abrir o pregão aí, nós vamos ver o comportamento do preço e ver qual é que a gente vai entrar, qual que vai ter a melhor probabilidade aí. Vamos pro gráfico. Então aqui nós estamos aqui no gráfico semanal, né, que você consegue observar aqui. E aqui no gráfico semanal nós marcamos a semana anterior, né? Esse aqui é o gráfico da semana anterior, porque vai abrir agora a nova semana. Então eu marco aí a máxima e a mínima com essa linha preta. Para quê? Para a gente observar agora qual que é a movimentação do preço. Então provavelmente ele pode abrir, né, movimentar, e vamos ver o quanto que ele entra aqui, né, nessas regiões para continuar subindo. E provavelmente ele vai descer em alguma região aqui do gráfico semanal para depois subir. Então eu faço essa marcação aqui dessa linha preta para isso. Bom, fora a linha preta, nós também demarcamos aí no gráfico semanal, né, com a cor vermelha, as regiões de liquidez. Então quem opera no gráfico semanal e entrou, né, ou que está conduzindo os stops, então eu demarco as regiões. Então eu vou demarcar essa região, vou demarcar também essa região e essa região, porque quem está fazendo a condução, né, dos stops na compra, provavelmente está fazendo esse movimento, está passando ele para cá, daqui ele passou para cá. Então quem não foi estopado, né, com essa movimentação aqui, vai passar ele para cá, depois vai passar ele para cá, e agora provavelmente tem uma grande quantidade de stop aqui, até porque o mercado está aqui, ó, operando nas máximas, né? Que ele está operando nas máximas históricas. Então vamos lá, vamos fazer essa marcação aí. Eu utilizo essa linha vermelha. Tá, é bem simples. A marcação aí de então apago essas aqui. Então tá aí. Essa marcação nós vamos repetir ela aí em alguns ativos. Posso deixar marcada aqui também a mínima. Né, dessa vela aqui, que também pode ocorrer a movimentação de stops nessa região. O gráfico diário, nós vamos fazer a mesma marcação dessas regiões aí de liquidez, só que nós vamos mudar a cor, né? Então eu mudei a cor, coloquei agora a cor roxo, que fica mais fácil de visualizar. Então essa cor roxo é a cor aí do gráfico diário, tá certo? Então demarco as regiões aí de liquidez. Da vela diária, tá certo? Agora, aí eu espero que esteja aí de fácil visualização. Então nós temos aí uma marcação, eu sei que essa é uma marcação da base de uma vela de compra do diário, e eu sei que aqui, ó, tá passando, né, a base de uma vela
de compra também do semanal. Aqui também está passando, e eu sei que aqui é a região de máxima do semanal da semana passada. Não, de mínima da semana passada e aqui de máxima da semana passada. Então, o que dá para observar? Que a movimentação entre esse ponto e esse ponto não deixou, né, por exemplo, nenhuma vela de venda, né? Formou os pavios, mas a compra, nós temos aí, né, 3 dias de alta. Então, se você fizer uma análise aí matemática, a probabilidade aí, né, nós temos esse movimento aqui bastante íngreme e forte, sem a presença de uma vela vendedora. Então, há uma possibilidade dele vir buscar essas regiões? Há uma possibilidade, sim, mas é possível também ele continuar. Então, nós iremos fazer, né, essa análise, mas nós trabalhamos com estatística, com matemática, com probabilidade, então já fica fácil aí verificar aí, né, que é um movimento altista bastante forte aí na última semana aí, que envolve aí essas velas. Então nós vamos analisar aí, né, no tempo micro e terminar aí o pré-mercado, mas analisando um tempo gráfico maior já dá para você depreender, e é isso que eu quero que você vá interiorizando aí, que já tem como, né, você já ir analisando, né, o que está acontecendo aí no tempo macro. Então, voltando aí para o gráfico, a gente vai mudar novamente aqui na parte de cima. Agora nós vamos para o gráfico de 1 hora e nós vamos demarcar as mesmas regiões aí das velas de 1 hora. Só que aí a cor da vela de 1 hora é uma cor verde. Você percebe aí que agora surgiu aqui, ó, na base aqui a reunião, né, de duas linhas. Então aqui nós temos duas regiões, uma região de liquidez diária juntamente com a liquidez do gráfico de H1. Então isso aqui se chama confluência. Então é um ponto de maior interesse do que o ponto que temos aí, por exemplo, uma região de apenas uma, né? Então não temos marcação em venda porque o preço está nessa alta aí. Então após ter marcado aí, é uma região aí até de, acho que até aqui nessa região tá interessante. Feita aí as marcações das regiões de liquidação, agora a gente vai para o gráfico de 30 minutos para a marcação dos blocos. Então nós vamos marcar os blocos que formaram os impulsos. Então a primeira coisa, vamos analisar se ocorreu a movimentação das ondas, né? Então nós, é claro, dá para observar de uma forma fácil uma movimentação de pernada, né, que se iniciou aqui nessa região e finaliza aqui. Então com essa ferramenta aqui, ó, eu consigo medir as ondas, né? Então nós temos aqui, ó, uma onda 1,
a onda 2, a onda 3, uma onda 4, e aí nós estamos aí numa onda 5. Provavelmente, né, a probabilidade é que agora ele faça um movimento regressivo, porque como você pode observar, ó, a onda 3 e a onda 5, você observa que a onda 5 ela já não teve tanta potência para ultrapassar, né, a onda 3. Então surge aqui em um movimento macro, em uma análise macro, um movimento de pivô, né, que pode ser um movimento de pivô de indução, gerando aí a probabilidade, né, do movimento ABC. Então, com uma onda aqui A, B e C, buscando aí exatamente a região desse bloco aqui, né? Então, para isso, nós vamos demarcar o primeiro bloco aí, que é o bloco de impulso da onda 1. Então, é um bloco aqui, ó, dos 30 minutos. Então, ele tem essa cor aí. É um bloco que gerou, né, uma força bem interessante, né? Gera toda a movimentação aqui, ó, da onda 1. Então, provavelmente ocorreu muitas ordens, né, com o início, provavelmente nessa inversão de movimento, que ele realmente inverte, né, um movimento aqui de venda para compra. Esse bloco aqui ele é muito importante fazer a marcação dele. Fora a marcação desse bloco aí, nós vamos marcar também esse bloco aqui, né? Que aqui também ocorre uma movimentação bastante interessante de inversão, que é o bloco aí da base da onda 3, que é a maior onda, a onda mais forte da onda de Elliott. Ele é testado aqui, né, como a base da onda 4. Ele gera esse teste. Então eu não vou demarcar esse bloco aqui, porque pelos pavios aqui você observa que, né, por exemplo, se eu colocasse, né, esse bloco aqui, por que ele não vai ser marcado, esse bloco aí? Porque você percebe aqui, ó, a presença desses pavios, ó, você percebe a presença dos pavios, pavios que mitigaram esse bloco, mas que esse bloco aqui ele não conseguiu mitigar, ele não conseguiu absorver o bloco. Então o movimento ele veio, absorve esse bloco, mas mitiga esse, ou seja, repele, ele faz essa movimentação. Então esse bloco aqui a gente mantém, e esse bloco aqui nós vamos excluir ele, porque ele já foi absorvido. Então, feita a marcação aí dos 30, nós vamos para a última marcação de bloco, que é o bloco aí dos 5 minutos. Então, nós podemos marcar esse bloco aqui. É um bloco bem nítido. Que
foi um bloco aí que gerou essa movimentação aí de alta. E também outros blocos aí que nós podemos ver que sempre que o preço tentou realizar a descida, foram blocos aí que seguraram a movimentação altista. E que eles podem ser testados aí, né? Então, se nós analisarmos a POC, que é o perfil de volume de range fixo da última pernada da quinta onda, nós podemos ver que ela se encontra aqui, que é a região de maior negociação. Tá aí, POC do 5. Então nós temos essa movimentação aqui, com bastante massa aí de volume. Que o preço pode vir aí, nessa região. Então nós temos essa movimentação aqui, com essa massa de volume bastante interessante nessa região aqui. Então é o volume profile aí, no 5. E mais essa massa de volume. Então se percebe aí, né, com a análise dos estudos, essa região foi uma região bastante negociada. Ela tem a POC nessa região, né? Nós temos aí um bloco de ordens também, que é esse bloco aqui, ó. No 5. E também nós temos essa massa de volume profile e a POC. Então é uma região, né, de bastante interesse aí para o mercado. Então, pessoal, tá aí feito, né, o pré-mercado, a movimentação aí. Então nós estamos esperando aí um movimento corretivo ABC, que pela contagem aí das ondas de Elliott, nós chegamos aí na quinta onda. Existe essa característica aí da quinta onda, ela não ter ultrapassado com bastante força a terceira, então quer dizer que o movimento está achatado e ele está bem esticado na compra. E dá para observar aí pela presença aí dos blocos, os blocos de 5, né, a POC e essa região aí de bastante concentração aí de ordens. Então nós vamos buscar a movimentação do preço em direção a essa região, né, e também em direção
a região do bloco de 30 minutos, que é aquele que está lá embaixo, na cor vermelha. Então nós vamos nos posicionar, né, à medida que o preço começar a movimentar e entrar junto aí com os players aí maiores, buscando essas regiões aí. Então tá aí, tá feito aí o pré-mercado aí do índice. Bom, pessoal, vamos continuar aí o pré-mercado aí do dólar. Então nós vamos fazer aí a mesma marcação, fazer a marcação aí da região aí semanal, a máxima e a mínima da semana anterior, e nós vamos marcar agora as regiões de liquidez, né, que da vela semanal é a cor vermelha. Então nós marcamos quando é a vela, deixa eu deixar um pouco maior aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Então nós estamos fazendo essa marcação aí, continuando. Então vou marcar aqui as linhas vermelhas, vou marcar aqui, vou marcar a mínima aqui, né, e marcar essa linha aqui, porque seriam as regiões aí onde possivelmente a presença de stops, que quem entrou na venda, né, por exemplo, quem entrou nessa vela aqui na venda, normalmente vende aqui, coloca a ordem de venda aqui e coloca o stop loss aqui. Então essas linhas são as regiões onde possivelmente pode estar o stop loss no ambiente semanal. Então nós marcamos aqui, aqui. Essa vela de compra, nós marcamos a base dela, a mínima, marcamos a região dessa vela aqui e marcamos essa vela aqui. Agora nós vamos fazer a marcação do diário. Lembrando aí mais uma vez que a vela diária é roxa. Então nós temos a marcação dessa vela aqui na compra. Quem entrou na venda dessa vela marcou aqui. Também marcar a mínima dessa vela aqui. Já está bem interessante. Fazer a última marcação, que é da vela de 1 hora. Lembrando aí que a vela de 1 hora, a vela é da cor verde.
nos 30 minutos a marcação dos blocos. Então tá aí, posicionamento é esse. Nós podemos traçar aqui também a POC de toda a movimentação do pregão. Aí você vê que o preço já abre aqui, ó, na parte de baixo aqui, né, já testando aí uma região de liquidação de uma vela semanal. Mas nós vamos operar o índice. Agora é acompanhar aí. Então é isso, pessoal. Realizado aí o pré-mercado aí de ambos os ativos. Então vamos ver como é que o preço se comporta aí na movimentação, né? Pra gente se posicionar. Beleza? E aí mais pra frente aí eu vou liberar aí as operações do dia de hoje. Finaliza aí então o pré-mercado aí do dia 3 de novembro. Índice dólar. Beleza? Tamo junto.